Oiê, eu sou a Lupa Nitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-kit higiene, uma peça super versátil que você vai poder usar da maneira que quiser. Bora costurar? No vídeo anterior eu já mostrei como fazer o estojo que vai dentro desta peça e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer toda a peça com todos os bolsos e como fazer para unir o estojo à peça. É uma peça super versátil e você vai poder usar do jeito que quiser. A minha sugestão é de ser um porta-kit de higiene por causa das respostas das amiguinhas quando eu coloco a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Eu coloco o composê da semana e veja aí quem que consegue acertar a peça que vai vir na quarta-feira aqui no canal. E frequentemente as amiguinhas respondem porta-kit higiene. Então, vocês que me deram essa sugestão responderam a minha caixinha de perguntas. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-kit higiene. Os materiais utilizados estarão ao longo do vídeo. A lista completa está na caixa de descrição do vídeo. Para o estojo box. Para a parte externa, 28 por 25 centímetros no sintético nylon linho. Para o forro, 28 por 25 centímetros no bagum. 28 centímetros de zíper de metro número 6. Um cursor. Para o debrum do acabamento interno, 12 por 2 centímetros duas vezes no bagum. Puxadores, 4 por 6 centímetros duas vezes no bagum. 18 centímetros duas vezes de velcro estreito. Eu tô com a parte externa do estojo box e eu vou costurar o velcro que vai prender a base dos bolsos. Da borda lateral para dentro eu marquei 5 centímetros. Da outra lateral também, 5 centímetros. Marquei também a metade deste lado de 25 centímetros, nos dois lados. Posiciono o velcro centralizando entre as marcações e um vai ficar da metade para baixo e o outro da metade para cima. Se você quiser usar um único velcro mais largo, fique à vontade, mas eu já estou mostrando que dá para fazer sim, mesmo tendo só o velcro estreito. Com dois pedaços do velcro estreito, o estojo fica mais bem preso. Vou costurar em toda a volta de cada velcro usando ponto zigue-zague. Ficou assim. Eu já fiz um vídeo só com o tutorial do estojo, mas eu vou colocar o tutorial aqui também neste vídeo para ficar todo completinho. Se você já assistiu, vai vendo os capítulos e pule a parte do estojo. Posiciono o zíper direito com direito, alinhando as bordas do sintético e do zíper. Eu cortei o zíper um pouco maior que a medida passada. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. Posiciono o bagum direito com direito, alinhando as bordas dos sintéticos. Vou costurar usando o próprio pé calcador como margem de costura. Costurei. Alinho o sintético com o outro lado do zíper. Alinho a borda maior e também os lados menores. É importante que o sintético fique bem alinhado. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. Alinho o bagum com o zíper. Também alinhando a borda maior e as bordas menores. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador como margem de costura. Costurei.
Abro o zíper. E viro para o direito. Vou fazer um pesponto neste lado do zíper, uma costura de segurança nesta lateral, um pesponto no outro lado do zíper e uma costura de segurança nesta outra lateral. Ficou assim. Vou colocar o cursor. Eu preciso que o cursor fique lá no meio, com as duas pontas do zíper fechadas, então eu passo o cursor 2 vezes. Viro tudo para o avesso. Alinho costura com costura. E marco na dobra. Nos dois lados. Vou fazer os puxadores. Dobro o bagum unindo as bordas maiores ao centro. E depois eu dobro unindo as pontas menores. Vou fazer um pesponto em toda a volta para prender. Os puxadores ficaram assim. Centralizo o puxador com o zíper. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado, a mesma coisa. Centralizo o puxador com o zíper e vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou costurar as laterais do estojo. Alinho a marcação do fundo com o meio dos dentinhos do zíper. Vou fazer uma costura de segurança só sobre o zíper. Estas laterais ficam sem costura. No outro lado, a mesma coisa. Alinho a marcação da peça com o meio dos dentinhos do zíper e vou fazer uma costura de segurança para prender só sobre o zíper. Ficou assim. Vou fazer uma marcação em todas as dobras da peça. Alinho a marcação com o início do zíper e dobro formando 2 pregas. Prendo com clips. Vou fazer uma costura de segurança para prender as pregas. E faço exatamente igual do outro lado. Ficou assim. Refilo a sobra de zíper. Queimo as pontas do zíper para não desfiar, mas se você estiver usando tecido de algodão, tome muito cuidado para não queimar o tecido. Agora eu vou aplicar o debrum. Você pode usar o viés comum, normal, costurar, virar para o outro lado e fazer o acabamento. Como eu estou usando o bagum no forro, e eu vou fazer o debrum com o próprio bagum e ele não desfia, então eu já vou costurar tudo com o debrum dobrado. Eu dobro a pontinha do debrum envolvendo o estojo. E dobro o debrum ao meio, deixando os dois lados com o mesmo tamanho.
No outro lado, eu corto o debrum deixando uma sobra. E faço a mesma coisa. Dobro a pontinha do debrum envolvendo o estojo. E depois eu dobro o debrum ao meio. Eu vou fazer a costura definitiva próxima à borda já prendendo o debrum. Ficou assim. Viro para o direito. Empurro os cantinhos para fazer a forma do estojo. Ficou assim. Bolso plástico com tampa. Pro fundo, 8 por 25 centímetros no bagum. Pro bolso, 8 por 40 centímetros no plástico leitoso. Pode ser o cristal também. Pra tampa, 6,5 por 24 centímetros no bagum. Eu vou começar com a tampa. Dobro o bagum, direito com direito. Vou costurar nas duas laterais. Costurei. Corta os cantinhos para não ficar com volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados. Ficou assim. Vou montar o bolso. Dobro o plástico ao meio, para deixar ele mais reforçado. Mas se você estiver já usando um plástico mais grosso, pode usar ele simples e fazer um acabamento na parte de cima com viés. Posiciono o plástico dobrado sobre o fundo, alinhando as bordas laterais e de baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Centralizo a tampa na borda de cima e também vou fazer uma costura de segurança. Ficou assim. Base para o estojo box. Para o fundo, 11,5 por 25 centímetros no bagum. E o lado áspero do velcro. Vou fazer as marcações do posicionamento do velcro. De cada uma das pontas menores, eu marquei 3,5 centímetros. Fiz as marcações da metade deste lado menor. Posiciono o lado áspero do velcro. Um vai ficar da marcação da metade para baixo e o outro da marcação da metade para cima. Vou prender em toda a volta de cada velcro com ponto zigue-zague. Ficou assim. Bolso plástico com zíper. Pro fundo, 8 por 25 centímetros no bagum, 8 por 25 centímetros no plástico leitoso, 25 centímetros de zíper de metro número 6. Se você usar um zíper mais estreito, tem que aumentar a largura do plástico. Um cursor. Debrum de acabamento, 3 por 25 centímetros no bagum. Eu vou montar o bolso plástico com zíper. No lado esquerdo do zíper, posiciono o debrum de acabamento, direito com direito, alinhando as bordas. Vou fazer uma costura de segurança próxima à borda para prender. Fiz a costura de segurança. Posiciono o zíper sobre o plástico, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Ficou assim. Tombo o acabamento para o direito, abrindo a costura. Envolvo o zíper com o debrum.
tombo o plástico para o direito e ajeito bem o debrum. Deste jeito, o debrum dá acabamento ao zíper e ao plástico ao mesmo tempo. Vou fazer um pesponto bem próximo da borda dobrada do debrum. Ficou assim. Olha este acabamento! Vou montar a parte interna, a sequência dos bolsos. Posiciono o bolso plástico com o zíper sobre o fundo do estojo, direito com direito, alinhando as bordas. Eu vou costurar usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Aqui eu esqueci do fundo do bolso plástico com zíper. Então, posicione o bolso plástico e por cima dele o fundo de bagum com o direito para baixo, tá bom? Ficou assim. Daqui a pouquinho eu vou lembrar e colocar o fundo do bolso plástico. Vou jogar a sobra de costura para o lado do fundo do estojo. E eu vou fazer um pesponto próximo à costura. Ficou assim. Posiciono o bolso plástico com tampa sobre o fundo do estojo, direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Vou jogar a sobra de costura para o lado do fundo do estojo. Eu vou fazer um pesponto próximo à costura. Aqui eu finalmente percebi que eu tinha esquecido de colocar o fundo do bolso plástico de zíper. Então, eu descosturei o pesponto que eu já tinha feito e eu encaixo o fundo, alinhando com a borda do zíper. E aí sim, vou refazer o pesponto, o que já vai prender o fundo. Prontinho, problema resolvido. Os bolsinhos laterais plásticos são bem estreitos, para colocar coisas pequenas e finas. Então, se você quiser colocar objetos maiores, aumente a largura dos bolsos plásticos e também da parte externa. E agora eu vou refilar o plástico do bolsinho que está sobrando ali com o fundo. Faixas para os laços. 25 por 6 centímetros, duas vezes no tecido de algodão xadrez. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar um lado menor e o lado maior. A outra ponta eu não costuro. Costurei. Corta os cantinhos para não ficar com volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Deixo a costura na lateral. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados. E as faixas ficaram assim. Parte externa, 24 centímetros e meio por 25 centímetros no sintético nylon linho. A minha recomendação é você fazer toda a parte interna dos bolsos primeiro e depois medir que tamanho que ficou. E aí sim cortar a parte externa. A margem de costura que você fez na sua peça pode alterar o tamanho final da peça. Fiz as marcações das metades nas duas laterais. Centralizo as faixas com estas marcações. Como essas faixas, além de fecho da peça, ainda vão poder ser usadas como alça, eu vou deixar sobrando as pontas das faixas para que elas fiquem bem resistentes e aguente o peso da peça. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Já coloquei o cursor, ele está lá no meio com as duas pontas do zíper fechadas.
Vou fechar a parte externa e interna. Posiciono direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar toda a volta. Aqui embaixo vou deixar nos 4 dedos para fazer a técnica de abertura. Costurei. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Corto os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto perto da borda em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. E aí, é só encaixar o estojo pelo velcro. Para fechar a peça, é só dar o laço, que ainda pode funcionar como uma alcinha. Olha que peça fofa, útil e versátil. E aí, você concorda comigo que é uma peça super versátil e que você pode usar de diferentes maneiras? Se gostou, não esquece, clique em curtir. E se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.